Olha, agradecer ao Roberto Duran, que é o vice-presidente da Unidestinos e preside a Salvador Destination. Muito obrigado, viu, Roberto Duran, da sua importantíssima participação. E nós temos, Tony Sando, olha, a alegria de ter aqui conosco, participando desse nosso encontro, a Laura Salles, que está lá em Lisboa, acompanhando aqui, participando conosco. O Carlos Seabra, também em Lisboa. A Cecília Puig, em Buenos Aires. O Carlos Shinoda, em Nagoya, no Japão. Então, vários países do mundo participantes. Um abraço muito afetivo a todos vocês. E o Mário... Muito bom. Temos aqui no chat, quem quiser participar, colocar suas considerações, fique à vontade. Estamos acompanhando paralelamente para saber se tem alguma questão que possa ser colocada dentro dos painéis. Agora nós seguiremos os painéis, serão alguns módulos de painéis com temas, principalmente do setor privado. Então, fiquem atentos que temos muito mais. E agora, Tony Sando, nós passamos então ao novo painel, a importância do turismo e da hotelaria na economia brasileira. E começamos com José Roberto Tadros. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todos e externar a alegria e a satisfação de, através do convite do meu estimado e ilustre amigo Agostinho Turbian, participar deste 5º Fórum Brasileiro de Turismo sob a iniciativa da GCSM. Eu diria aos senhores que o turismo é tão antigo quanto os homens. É sempre bom lembrar de que nós temos notícias que muitos anos antes de Cristo já existia a integração entre os povos, principalmente da África do Norte, do Egito até o Iraque, onde estavam situadas civilizações importantes como os assírios, os babilônios e os caldeus de Ur. E, ao longo dos anos, essa integração estimulou a que os gregos também, como Tales de Mileto e Platão, estivessem fazendo turismo no Egito e aprendendo com civilizações mais antigas. Então, esse processo integra os povos e interage entre os povos. E é extremamente importante. O mundo já descobriu há muito tempo. Nós é que estamos ainda engatinhando nesse processo. Não obstante isso, a CNC, há 65 anos, por um ato de descortínio e inteligência daqueles que nos antecederam, criaram a área de turismo, o setor, composto pelos 27 entes nacionais dos respectivos estados que compõem a Federação Brasileira e mais de 100 membros que congregam técnicos, estudiosos no assunto e uma equipe de escola voltada com esse objetivo. É sempre conveniente lembrar de que nós precisaremos, tão logo seja ultrapassada esta etapa cruel do coronavírus que nos afetou a todos, ao mundo todo, e que houve uma interrupção, um corte na integração entre os povos, de que nós precisamos cada vez mais investir no turismo. O turismo no Brasil hoje representa entre 8% a 12% do PIB e corresponde a um percentual que nós diríamos que, para os padrões dos países mais desenvolvidos e que investiram com mais eficiência, é risível.
Não obstante isso, nós vamos continuar avançando, porque o Brasil tem potencial, muito potencial. O coronavírus nos abalou grandemente. Para que os senhores tenham uma ideia, o setor de turismo perdeu mais de 700 mil pessoas que foram demitidas porque os hotéis, os bares, os restaurantes, as lanchonetes e as companhias aéreas, os transportes terrestres, todos eles foram violentamente, brutalmente atingidos por este processo. Então, mais de 750 mil pessoas perderam os seus empregos. E as perdas totais nos dão a monta rigorosamente de 155 bilhões, sem exageros, sem estimativa, dados absolutamente concretos. Então, em consequência de tudo isto, as maiores perdas, 50% dessas perdas, estão concentradas em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo perdeu 55 bilhões e o Rio de Janeiro na ordem de 20 e poucos bilhões. Mas há uma luz no fim do túnel. Nos últimos meses, nós estamos reduzindo este gap e este prejuízo. Gap porque nós ficamos com a atividade paralisada em 86%. Nós estávamos operando com 14% da nossa capacidade instalada e 86% com capacidade ociosa. Não obstante isso, num trabalho hercúleo dos empresários, se evitou que os prejuízos fossem maiores no que diz respeito à perda de empregos. Então, logo isso seja debelado, nós temos a certeza e a convicção de que esses empregos perdidos rapidamente retornarão. Nós temos também a convicção de que o empresariado do setor de turismo, que acredita nesse país, que tem belezas naturais inigualáveis e que tem uma variedade de oferta ao turismo que vai da selva amazônica ao Pantanal mato-grossense, às praias do Nordeste, as belezas do Rio de Janeiro, a pujança industrial de São Paulo, as serras gaúchas e as cataratas do Iguaçu, e um clima ameno que permite que tudo isso seja feito com facilidade, com o hábito comum do brasileiro em receber bem as pessoas, com aquele jeito descontraído que caracteriza o nosso povo, nós teremos, com certeza, uma recuperação muito rápida. Nós entendemos também que não podemos esquecer da importância do turismo como fator de distribuição de renda. Vejam que o turismo, os recursos circulam, vêm desde do gasto com o transporte aéreo, com o gasto com o veículo, com o gasto em hotéis, restaurantes, bares, compras de artesanatos, enfim, além das agências de turismo que fazem todo este trabalho de meio campo. De maneira que nós acreditamos no turismo e elogiamos a atitude deste grupo, que tem se preocupado com uma atividade importante da economia
que vai impulsionar cada vez mais a redução do desemprego, aumento da renda da população e a integração entre todos os povos, levando ao conhecimento de outros povos o nosso jeito simpático de receber e as nossas belezas que foram um presente de Deus. Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos, desejando um excelente fórum e que Deus nos ajude a superar essa crise. Agradecer ao José Roberto Tadros, que preside a Confederação Nacional do Comércio e também o SESC e o SENAC. E vamos ouvir agora o Alexandre Sampaio, que é diretor do CNC. Então, com a palavra, o Alexandre Sampaio. Boa tarde a todos. Saudar saudar Agostinho Turbian pela brilhante ideia de implementar o 5º Fórum, a Tatiana Turbian também. Saudar o nosso ex-governador Geraldo Alckmin e também o Tony Sando, que coordena essa apresentação e esses trabalhos. Mencionar aqui todos os palestrantes que me antecederam, em especial o nosso secretário Lumetz, o nosso secretário Júlio Sanson, Roberto Duran, Daniel Nepomuceno e muitos outros, em especial mencionar o nosso presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, Dr. José Roberto Tadros. Nossa participação é muito específica, muito singela, no sentido de ressaltar alguns aspectos que foram mencionados mormente pelos participantes da iniciativa pública, mas dar uma visão também, como fui convocado, pelo aspecto da iniciativa privada, de como nós estamos passando pela hotelaria esses percalços desses 6 meses, já entrando lá no 9º mês, 6 meses, na verdade, considerando que ele começou isso a partir de início de abril, final de março, de como tem sido esse impacto na hotelaria. Os números já foram apresentados pelo nosso presidente, José Roberto Tadros, da questão do desemprego, das perdas setoriais do turismo. Eles são avassaladores. Turismo, com certeza, foi um dos primeiros a serem afetados de maneira dramática e será um dos últimos a se recuperar. Eu quero ressaltar alguns aspectos aqui que essa pandemia nos propiciou. Primeiro, uma junção de esforços, inclusive o Tony sabe disso, que ele pela Unidestinos participa, essa junção de esforços de várias entidades patronais do turismo brasileiro, até que estão contempladas, como o nosso presidente da CNC mencionou, dentro do setor, que é o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, mas também que propiciaram um grupo de trabalho juntos, que é o chamado G8, que reúne todas as 4 entidades hoteleiras, depois se juntando a Unidestinos e a DIBRA e o Sindepart de parques temáticos. Esse grupo depois se derivou para o G20, que é o grupo assambarcado, delineado pela Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e que propiciou uma interlocução muito eficaz, profissional, célere, na obtenção de vários avanços, dentre eles a questão da interlocução com relatores das medidas provisórias lançadas pelo governo, com parlamentares influentes que pudessem nos ajudar nos encaminhamentos das demandas, não só da hotelaria, mas de todo o trade turístico, de maneira geral, e também nas questões que envolviam dados específicos, como, por exemplo, a questão da energia elétrica fornecida para hotéis em demanda contratada, a interlocução com a ANEEL, por exemplo, que foi mister nessa atuação desse grupo de entidades patronais. Eu quero ressaltar agora, passado o percalço, e logicamente que a maior parte das empresas que sobreviveram até agora ainda vão sofrer muito pela frente. Eu diria que o setor de alimentação, eu presido a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que é o nickname da Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes Similares. Várias empresas, pequenas, microempresas, apesar do Pronamp, apesar de muita ajuda governamental, muitas empresas não resistiram e fecharam, e definitivamente fecharam para sempre. Vai ser muito difícil o retorno do setor de alimentação de uma maneira estruturada e bastante coordenada para podermos
avançar e retomar a estrutura que tínhamos pré-pandemia. No setor da hotelaria, também aquelas empresas que são micro e pequenas, não lucro real é presumido, quer dizer, faturaram acima de 4.800.000 no ano passado. Temos aí algumas medidas que foram implementadas, como, por exemplo, a alavancagem de financiamentos utilizando o FGI, o Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, e o FGO do Banco do Brasil para pequenas empresas. Eu diria que todas as MPs relatadas e promulgadas e sancionadas virado lei pelo presidente da República ajudaram muito, mas ficaram muito aquém do desejado. Então, há uma situação de percepção que talvez o Tesouro ou mesmo a estrutura do governo das contas públicas não permitiram atender a todos. Vimos exemplos de primeiro mundo que talvez, claro, não pudessem ser implementados aqui, mas é fundamental que o governo, no mínimo, prorrogue a 1420, que é a antiga 936, no sentido de permitir que nós, do setor de turismo, levemos a suspensão dos contratos de trabalho ou o chamado layoff, que é a diminuição da carga horária com a redução proporcional da remuneração funcional até o final do ano. Não é possível que só mais 60 dias, como o governo promulgou, bastem para o nosso setor. Nós estamos precisando de muito mais que isso e o setor de turismo merece um tratamento diferenciado, dado, como mencionei, que eu diria que como a saúde, a educação, muito da área de eventos e a área também de lazer, de cultura, não vão conseguir superar esse processo se não tiverem uma ajuda complementar. Não só de financiamento. E aí eu cito o Daniel, que falou do Fungetur. É fundamental que o Fungetur está na pauta dessa semana na Câmara dos Deputados, seja aprovado, para que dê tempo ainda, e essa semana ainda para o Senado, e seja sancionado antes de perder a validade dos 120 dias, que, salvo eu, está colocado para o dia 4 de setembro. E que ele volte para a sanção presidencial o mais rápido possível. Eu diria que tem um outro fator que também nos assusta e que merece atenção, que é a reforma tributária. O setor de turismo, sendo serviços, ele estará aí numa situação muito difícil se nós implementarmos não só a CBS, com aumento de 12% da carga horária substituindo o PIS e COFINS, como também da PEC 45. Nos parece que a menos mal seria a PEC 110, que dá a possibilidade de talvez de 5 alíquotas diferenciadas, e o turismo precisa de alíquotas diferenciadas na junção de uma reforma tributária. Acho que são fatores que têm que ser tratados, têm que ser cuidados. Nós precisamos muito desse apoio e dessa visão por parte do governo e dos dirigentes, não só também estaduais como municipais, na questão de ISS e ICM para restaurantes, principalmente. Por último, quero ressaltar o papel que a CNC e o sistema SESC-SENAC tiveram em toda essa pandemia. Apesar de nós termos parte dos nossos recursos diminuídos durante 3 meses, 2, na verdade, pela relatoria, mas na prática acabaram sendo 3 meses de corte de recolhimento do sistema S, a CNC, através do SESC e do SENAC, ajudarem muito nas questões sociais, em colaboração para a população de baixa renda, os mais desvalidos, e esse papel tem que ser reconhecido no futuro. Se vamos falar em reforma tributária, se vamos falar em desoneração de folha, não podemos esquecer que a contribuição do Sistema S, que é feita por empresários para empresários, deve ser mantida incólume e deve ser mantida no sentido de que ela propicia e entrega muito mais do que eventualmente custa. Então, essas são as minhas considerações. Saúdo de novo os organizadores do fórum e espero que tenhamos um bom trabalho até o final do dia. Muito obrigado. Olha, quero agradecer ao Alexandre Sampaio, que é do Conselho da Confederação Nacional do Comércio e preside a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que destacou de maneira importante a necessidade ainda de maior apoio por parte do governo para o setor, que foi dos mais atingidos na pandemia. Nós teremos, em seguida, a palavra do Orlando de Souza, que é presidente executivo do Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil. Então, a palavra, o nosso Orlando de Souza. Boa tarde a todos. Um abraço especial ao Agostinho Turbian, a Tatiana, pela realização desse evento, mais um Fórum Nacional do Turismo. Meu abraço especial ao governador Geraldo Alckmin, nosso eterno governador, meu amigo Tony Sando,
Meu abraço a todos aqueles que me antecederam também, autoridades e companheiros de luta aí nesse mundo do turismo. E eu também vou tentar ser bastante breve, tentar ser pontual e objetivo. Eu queria... Bom, todo mundo já falou das dificuldades que o turismo tem, daquilo que aconteceu, das perdas, os números. Isso já foi farta e largamente divulgado também. Eu queria fazer uma provocação. Provocação no sentido seguinte, pegar o aspecto que é negativo e aquilo que é oportunidade em cima do negativo. Vamos pegar primeiro o eixo do turismo. O aspecto negativo na questão do turismo, principalmente no turismo de lazer, é a questão de que os fluxos internacionais de turismo, por todos os motivos que conhecemos, e principalmente pela questão das aéreas, está prejudicado e não será tão cedo que ele voltará a ter uma performance importante. Pela pandemia, pelas dificuldades colocadas, impostas pelos destinos, a dificuldade das aéreas, como eu falei, tudo isso em conjunto jogou essa possibilidade do fluxo internacional para um futuro razoavelmente mais distante do que a gente possa ver. E para o Brasil não é diferente. Vai acontecer a mesma coisa. Portanto, imaginar um fluxo de turistas internacionais para o Brasil nesse momento, ou no momento próximo, dos próximos meses, pelo menos, não é muito razoável. Isso, portanto, é um problema. Problema que gera uma oportunidade incomum, inusitada no mínimo. Porque nós sempre reclamamos que o fluxo de turistas internacionais para o Brasil ele é ínfimo relativamente ao potencial que esse país tem. Nós falamos em 6 milhões de turistas aí, faz pelo menos uns 10, 15 anos que a gente fica nesse número, de 5 e 6. Pois não é que isso daí agora deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade? Porque ao não estarmos tão dependentes desse fluxo internacional, isso significa que talvez o fluxo nacional, e o país sempre foi um exportador de turistas para outros destinos internacionais, esse fluxo também, da saída dos brasileiros, também vai ficar, entre aspas, prejudicado por um bom tempo. Então, esse potencial todo que estava vocacionado para sair do país, ele vai estar vocacionado para viajar para dentro do nosso país. Portanto, é aí que nós temos que colocar o nosso foco e a nossa melhor energia para fazer com que isso aconteça. E o Brasil está preparado, como sempre falamos, para receber turistas. Os turistas estão aqui. Pronto, é só fazer com que eles possam viajar aqui dentro, né? Claro, vai depender das aéreas também, os nossos modais de transporte são complicados, mas isso também é uma oportunidade. Ou seja, está aí a hora de pormos um pouco mais de energia, investimentos, recursos e preocupação naquilo que precisa dessa infraestrutura para o desenvolvimento do turismo nacional. Então, paradoxo, né? De um lado e de outro. Vamos falar da hotelaria. Vamos falar da hotelaria de negócios. De novo, nós temos um problema. Os negócios estão parados, as viagens de negócios estão paradas. Não tem congressos, não tem convenções, não tem feiras. Né? Isso daí é uma base importante para a hotelaria de negócios. Né? As aéreas é uma base importante para a hotelaria de negócios. Né? E, no entanto, isso tudo está parado. Bem, nesse momento que essa parte está parada e que isso daí vai ter um impacto importante na volta depois, né? Nós temos que considerar que essa oferta hoteleira vai sofrer provavelmente uma redução, um downsizing. Muitos hotéis provavelmente não reabrirão, ou talvez não reabram tão cedo assim. Né? Alguns o reabrirão, talvez não valha a pena mais ter uma operação naquela unidade hoteleira. Ou talvez ele transforme-se num projeto imobiliário. Outros, como tem uma operação híbrida, muitas vezes de apart-hotéis, de flats, tem hotelaria, mas tem moradores também, talvez optem pela dificuldade de rentabilidade em se transformar em prédios residenciais. Então, essa oferta que talvez sofra uma pequena redução, poderá talvez ser mais beneficiada com uma retomada ainda que muito lenta do turismo de negócios, como eu disse, depende de uma série de outras componentes, não é só o desejo de viajar, mas é a necessidade de viajar. Né?
São, portanto, situações em que nós estamos vivendo nesse momento e que é muito difícil de fazer previsões precisas em função do tempo. Tá? E, portanto, o que nós temos que fazer é trabalharmos nesse momento no sentido de promover o turismo interno brasileiro, porque é um eixo muito importante para a retomada do turismo nacional, preocupar-nos com a atualização dos produtos e a observação de protocolos de higiene e segurança, para que isso daí permita que aqueles que queiram viajar se sintam amparados e seguros para essa viagem no futuro mais próximo. Isso é muito importante para fazer com que as pessoas que viajem, voltem e, portanto, se sintam seguros em voltar a viajar novamente. Eu acho que é esse conjunto de coisas que vai permitir com que nós vislumbremos, num futuro de médio prazo, a retomada do turismo e, principalmente, da hotelaria nacional. Os números que nos mostram que a hotelaria de negócios, principalmente, vai ter uma dificuldade bastante grande ainda deste ano e ainda no começo do ano que vem. Talvez para o segundo semestre do ano que vem a gente comece a ter uma performance da hotelaria que permita um equilíbrio entre custos, despesas e receitas. Antes disso não vai ser possível. Antes disso nós vamos estar trabalhando para conseguir manter essa hotelaria em pé, em boas condições, com bons produtos, com segurança, para que numa retomada futura, e essa retomada provavelmente virá no segundo semestre do ano que vem, a retomada de fato, tá certo? Para que nós lá estejamos prontos para ter novamente essa retomada. Lembrando que não será jamais como foi anteriormente. No caso da hotelaria de negócios, por aquilo que eu falei, esse downsize que eu digo da hotelaria é também em função da tecnologia que vem por aí. Eu não acredito que a tecnologia acabe tomando conta de tudo aquilo que era feito na hotelaria, de feiras, congressos, convenções. Eu acho que não. Eu acho que essa coisa vem, depois ela decanta, mas vai ter uma parte criada por essa pandemia do coronavírus que vai ficar. E essa parte que vai ficar, certamente vai ter interferência também na demanda hoteleira e na demanda das aéreas. Portanto, nós temos essas duas perspectivas. A perspectiva do turismo de lazer, onde o grande eixo de atuação, nesse momento e para os próximos tempos, nós temos que vocacionar para dentro do Brasil e preparar mais as infraestruturas dentro do Brasil para que essas pessoas possam aceder a esses locais todos que tem uma hotelaria ultra bem instalada no Brasil e na hotelaria de negócios. Nós temos que dar tempo, preparar-nos para que na retomada lá na frente sejamos seguros de poder oferecer o melhor serviço, a melhor oportunidade para aqueles que vão retomar certamente o turismo de negócio nos próximos anos. Obrigado. Agradecer ao Orlando de Souza, que, aliás, para minha honra, trabalhou no meu governo. O Orlando abordou muito bem as dificuldades e também as oportunidades que surgirão. Quero também mandar um abraço a todas unidestinos que estão nos acompanhando, que estão aqui conosco. Um grande abraço a todas unidestinos. E vamos ouvir agora um grande líder do setor do turismo, o Manuel Cardoso Linhares, que preside a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. A palavra é sua, Manuel. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, participando do 5º Fórum do Turismo. Cumprimentar o nosso governador, Geraldo Alckmin. Quero parabenizar aos organizadores desta edição, que já pode ser considerada histórica. Augustinho, Tatiana, meu amigo Tony Sando, por terem tido a ousadia de seguir em frente sem medo de errar e realizarem, mesmo à distância de tanta adversidade, um evento dessa grandeza. Aproveito a oportunidade para saudar a todos que estão aqui conosco, assistindo e participando deste fórum, e cumprimentar os meus companheiros de painel, Dr. Roberto Stado, presidente da Confederação Nacional do Comércio
de Bens e Serviços e Turismo, CNC, presidente do Conselho Empresarial do Turismo e Hospitalidade, CNC, e hoteleiro de Manaus, que tem o seu trabalho reconhecido por sua liderança empresarial. Cumprimentar Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Orlando de Souza, presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, FOB. No Brasil, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BH Nacional, foi a primeira entidade de classe ligada ao setor de turismo. Vamos completar 84 anos de atuação no dia 9 de novembro, uma das primeiras entidades a fazer parte do Conselho de Turismo da CNC. Desde a sua fundação, em 1936, o foco da BH Nacional sempre foi trabalhar em defesa do desenvolvimento do setor de hotelaria e turismo. Como todos sabem, a indústria de hotéis é fundamental para a formação de qualquer destino. Para os senhores terem uma ideia dessa importância, a pesquisa sobre a hotelaria, realizada há 14 anos pelo Fórum Econômico Mundial, mede o nível de qualidade de um destino pelas acomodações de alto padrão do local. O Brasil tem aproximadamente 32 mil meios de hospedagem formais, sendo que 886 são de hotéis de rede. Ou seja, a BH Nacional representa cerca de 95% dos hotéis no país, mais de 1 milhão de unidades habitacionais e cerca de 2 milhões e 400 mil leitos de hospedagem. O turismo no Brasil é responsável, segundo dados da própria CNC, por 2 milhões e 900 mil empregos diretos, sendo 67% da atividade de hospedagem e alimentação. Deste total, de quase 3 milhões de empregos diretos gerados pelo turismo, 380 mil foram postos de trabalho formais oriundos da hotelaria. Portanto, deste número acumulado até o ano passado, porque não podemos considerar que no primeiro semestre de 2020 não aconteceu. Daqui para frente, teremos uma travessia difícil. Precisamos de paciência, fé e determinação até voltarmos ao patamar de 2019. Mas o importante é pensar que os problemas irão passar, que os meios de hospedagem e equipamentos turísticos estão prontos para receber os turistas que certamente voltarão a viajar. É consenso nacional que a recuperação do setor se dará, no princípio, no turismo regional, e em seguida pela movimentação do turismo interno, que já seguia em alta preferência dos brasileiros antes da pandemia. E são nesses mais de 97 milhões de passageiros, pesquisado pelo IBGE, que viajarão pelo país em 2019. 2 milhões a mais que registrado em 2018, que devemos concentrar nossa atenção. Graças a eles, poderemos sentir um incremento nas viagens curtas e domésticas e um aumento de viagem individual e familiares na sua maior maioria. Parte feita através do modal rodoviário. E é isso mesmo, amigos. É nessa força vinda dos brasileiros possibilitará que o turismo deslanche e volta a ser alavanca para a retomada econômica de nosso Brasil. Ainda mais com a chancela do Fórum Econômico Mundial, que em 2018 apontou o Brasil como o primeiro país do mundo em potencial de futuro turístico devido aos seus recursos naturais. Mas, agora, além desse novo desafio impostos pelo destino, não podemos deixar de lado os desafios que já enfrentávamos antes e que agora, mais do que nunca,
terão que ser encarados de frente, já que as mudanças no cenário exigirão um ambiente regulatório que garantam e estimule a empresa do setor. Gostaria de finalizar minhas explicações dizendo para mim, um nordestino, cabra da peste, do sertão do Ceará, que não aceita um não como resposta. Todas essas adversidades não significam fim, mas o novo começo, que temos um enorme espaço para desenvolver nossas atividades em inúmeros destinos, oferecer ainda mais a possibilidade de geração de empregos e renda em toda parte do nosso imenso e maravilhoso país. Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado ao Manuel Linhares, grande líder do setor.